Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, 27 de abril de 2020, segunda-feira, turma CD manhã, segunda e quarta, né? Segunda-feira hoje. Nós temos aí alguns alunos conectados. O José entrou agora. Bom dia, José. Como foi a pergunta aí do Gabriel? Gabriel, isso aí é uma questão muito interessante de como você fazer a sua análise, né? A gente viu que a análise, o software, ele é bem aberto, cabe às nossas especificações para análise, então a gente que fala lá, é o pré-processamento, né? Onde fixa, como fixa, né? Onde põe a força, como é o carregamento. Eu já vi simulações onde, você sabe, quando a gente fala rebaixo de parafuso, o pessoal faz aquele alojamento, né? Que faz um rebaixo na espessura, aonde encosta ali a superfície do parafuso para fixação. Eu já vi gente fixar por aquela parte interna, né? Como se fosse aqui, ó. Eu venho aqui, por exemplo, em assistente de furação. Quando você faz esse parafuso assim com rebaixo, né? A pessoa encosta a fixação nessa região aqui, ó, onde está a parte do parafuso, né? A parte da cabeça dele. Eu já vi gente desenhar a geometria da arruela, né? Fazer uma saliência como se fosse uma arruela e fixa naquela parte de encosto. Mas é bem interessante. Por exemplo, se eu fizer aqui um furo, como vocês fizeram, vou fazer aqui, nesse exemplo aqui rapidinho, como seria uma sugestão também de fixação, que entraria nessa análise. Então, se eu fizer um esboço aqui, ó, só fazendo aqui rapidinho uma sugestão aí, né? Não seria o ideal seria mais aqui em cima, mas vamos fazer de 5 aqui, vamos fazer de 8. Então, por exemplo, ó, quando fosse fazer recurso, corte, não é passante, corte. Por exemplo, você fez a fixação, acredito, eu não olhei aqui, não deu para ver a imagem, foi por essa região aqui de dentro? Só um minuto. Foi? Não, na verdade não, foi só nas bordas. Tipo na aresta? Foi exatamente. Então, você entende que talvez na aresta, não sei se traria tanto a realidade. Eu já vi um trabalho que, eu te falei ali do rebaixo, né? Eu já vi um também que o cara fazia assim, né? Ele vinha nessa superfície, ele desenhava aqui como se fosse uma arruela. Então, a arruela aqui, ó, ela tem, o furo é de 8, então ele tem 6% a mais de furo. Eu vou colar 8,1, tá? Seria um pouquinho mais do que isso. 8,1 e um externo aqui, vamos colocar de 10, acho que 10 vai ser pouco. Agora está com 14, vou colocar com 13. Que seria onde a cabeça do parafuso iria pegar. Isso, seria onde fosse a arruela ou o parafuso, entendeu? Entendi. Aí eu vou fazer um ressalto aqui nessa região, não vai ser muito alto. A arruela ali ela vai ter aí uns 2 milímetros de espessura, vou colocar nela. Eu já vi dessa forma. Então, aqui até ficou alto. Ele colocaria a fixação nessa região, seria uma fixação estática. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Só editar o que eu fiz aqui nesse modelo, por exemplo. Eu removeria essa de trás, eu colocaria ela aqui na frente, ó. Na superfície aqui da arruela. Mas, se eu simular só dessa forma, ele compreende que a força está só aqui. Mas a nossa peça, você entende que ela está encostada isso aqui na parede? Aí eles colocariam também uma força só que, uma fixação só que deslizante nessa parte de trás, simulando um encosto. Entendeu? Então o estático ele está aqui, ela dinâmica aqui atrás permite com que ela desencoste, ela escorregue ali, entendeu? Nessa outra parte. Então ele ajuda a simular. Deixa eu ver aqui o que daria. Deu algum erro aqui? Não. Girou a malha. Esse meu aqui, ele está com os parâmetros meio aleatórios.
mas dá para a gente simular aí. O que eu queria mostrar para vocês hoje é justamente essa variação de possibilidades, né? Em relação à criatividade do engenheiro. Esse aqui ele ainda está rompendo, ó, ele mostra aqui a linha de ruptura, né? Mas você tem aqui uma região de apoio, então, ou seja, você fez mais ou menos a simulação onde ele estaria preso, mas ao mesmo tempo você garantiu mostrar o encosto dele aqui. Não sei se ele vai mostrar alguma mobilidade nessa parte de trás. Simular aqui. Ele não chega a mostrar uma mobilidade aqui nessa parte. Beleza. Pessoal, vamos lá aqui, ó. O Levi tinha mandado as imagens dele também. Eu não consegui baixar aqui porque... Pronto. O que eu acho interessante, ó, aqui, ó. Isso aqui foi o projeto do Levi aí. O que eu acho interessante aqui em questão de análise, tá? É a variação geométrica em relação às funções, em função às criatividades. Então, com certeza, quando ele fez a análise lá, eu acredito que ele foi vendo as flexões, foi colocando os esforços, né, as barreiras, os elementos. Aí uma coisa que eu comento com vocês, que até comentei acho que no finalzinho da aula passada, pensem numa geometria, pensem num produto, mas ao mesmo tempo que você pensa ele, pensem na produtividade dele, né? Pensem na fabricação dele, ele ser manufaturado. A gente pode pensar uma geometria aqui que atenda diversas especificações, mas lá na hora H, quando eu vou fazer ele, ele se torna inviável, entendeu? Em questão de geometria, de confecção, variação de material. Aqui eu comentaria só a variação de seção. Tudo bem que pode ser uma união aqui, uma região de solda, alguma coisa, mas você tem uma região com espessura, outra com outra espessura, né? É uma coisa interessante também. Eu já peguei algumas mãos francesas dessa, que esse furo aqui, de fixação, teoricamente, quanto mais em cima, melhor, né? A gente consegue brevemente analisar aqui, a gente mesmo. Esse furo de cima aqui, ó, quanto mais próximo aqui em cima, melhor para o meu esforço, né? Para ele receber o carregamento aqui em cima do elemento, para ele não sacar da parede. Mas, em compensação, quanto mais alto esse furo, mais fácil você fazer a fixação dele. Se eu aproximar ele muito aqui em cima, quando o cara for colocar a chave ali, ele não vai ter espaço para a mão dele, né? Em relação a essa aresta superior e a chave. Talvez você tenha ali uma aplicabilidade boa em questão de esforço, mas na hora da montagem, o cara vai ter que trabalhar com a chave meio inclinada para poder apertar. Talvez não dê o aperto suficiente ou não faça a correta colocação daquele parafuso, né? Então, são vários fatores que acabam entrando em influência aí na tomada de decisão. O que eu quero é que vocês pensem na amplitude, né? Tipo assim, a nossa ideia inicial aqui era receber um carregamento, suportar, flexionar e ter um peso. Maravilha, tranquilo. Mas se você for ver outros pontos, pô, fabricação, manuseabilidade, pô, o cara que vai montar, é fácil montar, não é? Facilita essa montagem ou não? Então, são coisas que a gente vai pensando. Isso era uma coisa interessante quando você parte também para essa geometria aqui na frente, ó, né? Você colocar esse reforço, ele ajuda na carga? Ajuda na distribuição de energia, ajuda, excelente. Mas será que ele não dificulta essa montagem aqui? Vocês estão me entendendo, compreendendo aí, meio que essa análise? Sim. Oi, pode falar? Entendi, sim. Ah, legal. E aí, é uma coisa que sempre levem em consideração, pessoal. Pensem no usuário. Se tornem um usuário do seu produto, entendeu? Eu vou colocar uns modelos aqui, logicamente são de outras turmas, outras análises. Deixa eu só abrir a pasta aqui de novo que eu fechei. Ixi, fechei a pasta. Deixa eu ver se esse aqui aparece. Esse aqui era o relatório do SolidWorks, do CATIA na época. Ó, por exemplo, esse aluno lá eram outras condicionantes, tá, pessoal? As condicionantes elas vão mudando aí em função do semestre. Ele fez uma montagem aqui, mas eu não tinha como fazer a fixação desse parafuso por causa desse reforço aqui. Entendeu? Tipo, praticamente, se o cara fosse trabalhar com um parafuso fenda ou fenda cruzada, né, que a gente chama lá o parafuso chave estrela,
ele não tinha como apertar esse parafuso. Agora, se fosse um parafuso cabeça sextavara, tudo bem, ele vinha com a chave lateral, né? Aqui fazia a montagem. Mas, tecnicamente, se fosse um parafuso fender, ele não tinha como montar. Esse modelo aqui, né? Desse aluno. Vamos ver outro aqui. Esse aqui, essa menina aqui, ela já pensou nessa saída. Deixa eu ver se ela tem uma outra imagem aqui. Tem não. É questão de esforço. Eu não vou ter outra imagem dela, não tenho como abrir aqui. Ou seja, ela já deixou um espaço justamente para essa montagem, tá? Ou seja, ela colocou reforço lateral externo. Vamos ver outra aqui. Tem uns aqui. Eu lembro que alguma dessas análises, nesse caso aqui de aplicação, ele tinha um fator que era estético também. Nesse caso aqui, nesse período. Isso aqui foi uma análise muito interessante. Ele fez uma geometria aí que dava uma certa resistência. Aqui tem uma outra análise. Esse aqui ele trabalhou dos dois lados. Era outra aplicabilidade. Trabalhou como se fosse dois reforços também. Centrais aqui eu não consigo movimentar ele para a gente entender por completo. Só o posicionamento que ficou invertido. Aqui foi uma sessão variada. Esse aqui, se eu não me engano, teve um excelente resultado também. Esse aqui já foi do SolidWorks. Eu não tenho detalhamento maior aqui, não. Questão de esforço. Bom, ele não mudou a nomenclatura aí, mas tinha um resultado interessante também. Esse aqui, questão da geometria. Esse aqui foi do Levi, vamos ver do Gabriel aqui, que ele mandou pra gente também. O Gabriel mandou no grupo aqui, né? Pronto. Olha aí, Gabriel. Talvez não sei se esse furo central aqui, se a análise foi justamente para montagem, ou se foi uma consequência aí para alívio de tensão, né? Alívio de material. Mas é uma resultante, talvez auxilie aí o cara, se ele for colocar um parafuso fenda aqui, uma fenda cruzada, ele colocar a chave aqui por dentro para poder apertar, né? Então, pode falar. Não, eu pensei mais que daria espaço, né, para ele colocar uma chave pequena, eu acredito que... Entendi. Para fazer o aperto ali. Mas é uma coisa interessante, tipo assim, vocês entendem que na montagem poderia dificultar um pouco essa diferença. Eu vi algumas mãos francesas que esse furo ele é deslocado para uma lateral e para o outro, né? Então tem uma pequena variaçãozinha, justamente para você conseguir fazer esse encaixe, facilitar essa montagem, né? Porque o reforço dele vem ali no central. Pessoal, uma coisa que eu ia perguntar para vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram em questão de desenvolvimento? Acho que foi acertar a geometria e peso mesmo. Foi em relação a peso. Foi. Porque, tecnicamente, você colocar um excesso de material é fácil, né? Se fosse uma peça triangular maciça, né? Teoricamente, o esforço não seria um problema, mas teria a consequência do peso. Né? O que dificulta também é porque a força está aplicada bem na ponta da mão mesmo. Isso. Normalmente não é desse jeito, né? É um carregamento distribuído, né? Mas, em compensação, o ponto mais crítico é ali. Então, se você pensar assim, a gente colocou meio que de propósito mesmo ela ser na extremidade. Ela poderia ser distribuído. Com certeza, distribuído você teria um outro resultado. Digamos assim, um esforço menor aplicado, né? Mas se eu for pensar em usuário, por exemplo, se eu coloco lá para um manual, né, num documento escrito lá, um adesivo na minha embalagem, capacidade máxima de carga, vamos colocar lá 35 quilos, como a gente escreveu aqui, 35 quilos distribuído. Você acha que todo usuário entenderia o que seria esse distribuído? Ou se ele pensar assim,
Só um minutinho aqui, só um minutinho aqui. Desculpa, vamos lá. Se você for fixar colocar lá no seu manual, né, do documento. Normalmente, se escrever um manual, poucas pessoas leem manual. Mas você colocar lá, a capacidade máxima de carga, né, 35 quilos, distribuído. Você acha que não estaria propício o cara ir lá e colocar 35 quilos, pendurar, sei lá, uma bolsa nele, entendeu? Tipo, fazer um gancho ali na extremidade, pendurar alguma coisa justamente naquele ponto. Eu fiz dessa forma também para essa analogia, entendeu? A gente pensar, eu vou dimensionar o meu produto na situação mais crítica dele, né? É aí que eu estou trabalhando dentro das margens de segurança em questão a funcionalidade. O que mais eu tinha aqui? Ele aguentar 35 quilos aí na frente, ele aguenta tranquilo, né? Então, entendeu? Aí se for uma prateleira aqui, né, o cara colocar uma madeira ali e distribuir a energia, com certeza vai ajudar bastante. Outra coisa, dificilmente uma mão francesa dessa trabalha sozinha, né? Ela não tem estabilidade para trabalhar, vai trabalhar em conjunto, né? Eu espero que o cara não soma 35 e suba em cima dela depois, mas o intuito é para esse, né? É suportar isso. Entendeu? Vamos lá, pessoal, qual mais empecilhos ou coisas interessantes que vocês acharam dentro dessa análise? Mais algum comentário? Estou procurando aqui os alunos. Só um minuto. Pronto. Chegou a fazer, Juan? O José também? Chegaram a testar alguma coisa da montagem, de aplicabilidade? A gente amarrou o material aqui, né? Alguns de vocês chegaram a testar com algum outro material, alguma outra variação? Se fosse um material mais resistente, se bem que o aço é bem mais resistente do que outras que tem aí dentro, tá? O aço, talvez, você ganharia em peso, outro material, mas você teria que aumentar o volume. Então, você teria... Oi? Eu tentei com alumínio, mas não ficou muito legal, não. Você ganha em peso, mas o esforço dele é bem inferior, né? Em questão de resistência, em questão de caracterização. Vou pegar um outro comentário aqui, um outro modelo aqui. Eu lembro que uma vez eu coloquei como requisito aqui também estético, né? Tinha uma pontuação estética. Aí, quando você vai para essa área mais estética, que surge também outras características que, com certeza, dificilmente você vai atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Estético, resistência, capacidade de carga, peso. Vai ser uma decisão que você vai tomar em função do seu produto. Deixa eu ver se esse aqui tem. Esse aqui não especifica tanto. Esses do CATIA, eles abrem totalmente diferente aqui o relatório. A análise ela abre dentro de uma página web. Acho que esse aqui ele era bem estiloso, se não me engano. Esse aqui pensou num perfil aí já, né, numa geometria e tal. Eu lembro que essa atividade aqui teve uma descrição, esse cara ele falou que a prateleira dele sempre escorregava lá e ele fez um sistema aqui como se fosse uma calha para poder fixar. Isso aqui eu lembro. Legal. Já é bem similar que a gente fez. Mas quase todos correm para esse reforço central aqui, né? Eu estava procurando um aqui, que eu comentei no início. Ele teve uma eficiência fenomenal de uma geometria que ele fez interna. Era um perfil, esse aqui não abriu. Já fez uma outra geometria aí também, né, de fixação. Ou seja, você vê que não foge bastante a geometria, mas a relação, digamos assim, de funcionalidades e aplicabilidade, né? A criatividade humana ela ainda vem muito tendenciosa ao que a gente vê, ao que a gente vivencia. Não surgiu nenhuma
outro elemento aí, aparato. Uma coisa interessante que eu vi uma vez também, eu não achei aqui, mas agora que não é que eu nem não cheguei nem a procurar esse modelo. Teve um aluno, uma vez ele fez uma geometria, eu lembro que a maior parte dele estava aqui. E ele trabalhou só para diminuir essa região. É como se o carregamento dele, a importância não fosse essa região, fosse essa de baixo. Então ele concentrou tudo nessa parte de baixo e a de cima ele foi distribuindo só para, digamos assim, como posso falar para vocês, atender, né, em peso. Ele não tinha essa articulação aqui no canto. Ó. É como se fosse uma peça. Deixa eu voltar aqui no sódio, rapidinho. Esse que eu desenhei aqui agora, ele não atenderia tanto. Vou voltar aqui só no modelo. É como se a geometria dele, mais ou menos, fosse dessa forma aqui, ó. Eu vou fechar aqui, só para a gente simular mais ou menos o que ele fez ali. Na verdade, estou diferente aqui. Ei, professor. Oi. Eu só senti um pouco de dificuldade em selecionar a direção da aplicação da força. Mas por causa da referência, você fala? Tinha que colocar uma referência, né? A direção, eu botava, ela não ficava sentido para baixo, ela ficava sempre na lateral. Eu fui apanhando até que eu consegui. Pode só mostrar como é que eu faço a rotação? Posso, sim. Só, eu vou fazer esse aqui então, aí a gente já pula lá pro... Só inverter aqui, ele vai ter 2. Outro lado. O dele não era vazado dessa forma. Deixa eu só espelhar aqui esse aqui. Eu lembro que ele fez uma geometria nesse estilo, só que ele deu ênfase aqui, ó. Ele pegou aqui e cortou. Não foi redondo, mas eu vou deixar aqui. Eu lembro que a prateleira dele era mais ou menos desse estilo. Ele não tinha essa dobra. Ele tirou o material dessa região. Aí ele concentrou aqui a energia dele. Ficou muito interessante o que ele fez. Eu vi que aquele projeto, o cara pensou totalmente fora do atípico, né? Do que foi feito. Deixa eu só corrigir esse furo aqui para a gente não ter problema na montagem. Vou colocar 70 aqui. Ele pegou como referência aqui o... Só um minuto, pessoal. Só corrigindo isso aqui. Ele pegou como referência aqui o furo. Pronto. Mais ou menos esse aqui. Vou voltar lá. Com nossa análise. Vou colocar na imagem aqui. Primeiramente, questão da força, né? Vou excluir essa minha aqui e vamos fazer ela de novo. Quando você vem aqui para o carregamento, ó, força. Só o som aqui da chuva. Você tem a força, tem a região. Então, nós pegamos aqui essa superfície. Se você vier na superfície, ele já coloca perpendicular, é bem mais fácil, né? Ele acaba puxando. Quando você vem aqui e coloca uma referência dessa linha, você tem aqui, ó, direção selecionada. Você tem como especificar essa direção. Aí ele vai pedir uma referência para você. Você pode usar uma superfície, uma aresta. Por exemplo, ó, se eu pegar essa superfície como referência aqui, ó, aí ele abre 3 eixos para a gente. Tá vendo aqui, ó, Y, Z e X? A nossa força vai ser em Y, né? Então, eu acho que o Y é esse. Eu clico aqui, você tá vendo aqui ela para cima, ó, aparecendo? Tô vendo. Se eu inverter aqui, ó, pronto, para baixo, entendeu? Beleza. Aqui, ó, seria acho que em X. Não em Z, ó. Ó, ele pegou Z para um lado, para o outro. E aqui seria, então, o X, ó, para fora ou para dentro, tá vendo?
Beleza, tô vendo. Aí, o que acontece? Isso é porque eu peguei essa face. Se eu pegar uma outra geometria, por exemplo, pegar essa aresta agora, ó, pode ser que mude, ó. Ele já puxou direto aí, entendeu? Uhum. A direção, eu nem precisei usar uma referência diferente. Ele já interpretou aqui, ó, o sentido de aplicação, né? Uhum. Então, é meio, digamos assim, depende das suas referências, depende dos elementos que você escolher que você vai ter a distribuição. Vou só mudar aqui. Tudo é em função da referência. Quando você tiver com dificuldade para especificar alguma coisa, veja essa questão da referência. É porque está faltando informações para ele gerar aquela documentação, entendeu? Uhum. Beleza. Eu não vi o peso dela aqui, mas a gente analisa, está gerando só a malha aí. Está calculando aí rapidinho. Calculou? Foi. Não rompeu. Só de editar aqui. Essa informação é essa flecha ali. Zero 0,9 milímetros, mas eu não vi o peso dela. Avaliar propriedade de massa. É 896 gramas, ó. Lá vai próximo aí. É uma coisa interessante, era justamente essa na análise. A nossa deformação, nossa tensão, ela estava concentrada nessa região e aqui na extremidade onde recebia a força. Acredito que todos vocês tiveram mais ou menos essa concentração de energia. Aí eu lembro que esse aluno concentrou tudo nessa parte aqui, ó. Ficou bem interessante isso aí, essa análise dele, né? Ele eliminou essa região e foi atuando nessa região aqui. Ficou bem interessante isso aí. Ele não se preocupou em colocar massa nessa parte aqui de cima. Ele se preocupou com essa parte do reforço. Tranquilo? Pessoal, vamos lá. Sobre a disciplina. Nós fizemos essas atividades de força, de análise. A semana passada a gente trabalhou justamente essas duas aulas em questão de geometria e material, proporção, está associada a essa. E eu vou colocar uma atividade para vocês darem uma pensada. Eu não queria ter colocado, acabo casando de segunda para quarta. Eu não queria ter deixado isso, eu queria ter deixado um intervalo maior. Isso eu não ia falar tanto dela hoje. Em relação a uma outra aplicabilidade dessa, só que mudaria o sentido, assim, que sentido? Seria como se fosse uma viga, um pilar, alguma coisa, aonde a gente vai receber uma força, só que essa força ela não é somente em uma direção, tá? Ou seja, eu tenho lá também uma força, vamos fazer aqui, por exemplo, ó, eu vou voltar aqui na minha propriedade, na minha simulação e vou editar uma força aqui. Ela vai receber uma força também, além daquela, uma força lateral aqui, por exemplo. Ó. Vou pegar aqui uma direção de referência. Vou só inverter essa direção aqui. Vou colocar uma porcentagem, vamos colocar aí metade daquela capacidade de carga ali, a gente colocou 35. Então, aqui seria 35 por 2. Ele não pegou, 35. Ele não pega a conta aqui, achei que pegava. Então, vai ser 17,5. Tá? Nesse sentido, eu vou inverter essa direção. Eu quero ele puxando. E aí, a gente vai começar a ver outras análises. Aqui eu só tenho que calcular de novo o nosso estudo aqui. A malha é a mesma. Então, agora a nossa geometria, ela vai pensar não só o carregamento em um sentido, tem outros sentidos, né? Outras direções, outras ações. E eu tinha pensado também em colocar materiais distintos na montagem, só que aí eu acho que o pessoal vai ter muito problema em questão de máquina, de hardware, para processamento. Ele considera um pouquinho mais de energia.
Então, olha aí a consideração agora com duas forças aplicadas, né? Se ele recebesse aí um carregamento em duas direções. Bacana. Quando a gente vê o deslocamento aqui, ele é uma resultante, tá? Ele não é só em X, não só em Y, aquilo, não só em Z e em X aqui, como é o nosso caso. É um deslocamento, é uma resultante dessas duas direções, tá? Vou fazer uma análise aqui. Essa aqui. Então, você vê ele... Deixa ele de frente aqui. Acho que é esse aqui. A parte de trás dele, né? Ó, como se ele recebesse a força dos dois lados. Ó, como ele se comporta aí, né? Tanto no carregamento, quanto no... em função da energia, né? Vamos ver a tensão aqui. Animação. A concentração ficou aqui, ó, de energia, nessa parte de trás aqui. Em cima aqui, ó. Então aí você vê, né, que é uma área de tração, né? Ele não tem um problema aí de compressão, seria uma tração em relação à funcionalidade. Aí você pensaria em outras geometrias que ajudariam nesse comportamento, né? Então, por exemplo, aqui, a nossa preocupação, ela era no carregamento para flexão, né? Agora ela tem uma torção, talvez então necessite de um reforço internamente aqui que trabalhe essa geometria. Aqui eu estou usando o exemplo da mão francesa, tá? Mas poderia ser um pilar, um poste, uma outra geometria. E aí é o que é interessante. Quando você olha, a ideia do trabalho vai ser mais ou menos nessa linha. Quando você anda na rua, não sei se já perceberam os postes, às vezes envergado, torto, né? De material. Antigamente, os postes eram cilíndricos. Hoje eles já têm um perfil H, né? Um perfil I, mais ou menos. Tem uns que tem uma geometria afinando ao longo dele, do teto. Tem outros lá que tem uma outra variação geométrica. Mas é justamente isso, é em função do carregamento que ele está sujeito, né? Ali em cima, que pode vir de várias direções. Aí, por exemplo, você tem um carregamento de alguns que tem um trafo em cima, que é aquele transformador pendurado nele. Então, ele tem uma energia ali recebendo um carregamento. E tem também o peso dos fios, né? Hoje em dia tudo vem aéreo aí, cabeamento de internet, TV a cabo. Os postes estão recebendo carga. E você vê na rua aí, às vezes, uns postes até torto, né? Em relação ao carregamento. Ou seja, são forças em sentidos distintos. Está associado à geometria dele, à forma de montagem. Aí você pensa assim, pô, vou pensar lá um poste, então, perfil H. Isso que é interessante. Quando você simular, deixa eu montar aqui só uma situação. Você pensa lá um perfil H, por exemplo, para o seu poste. Vou colocar aqui mesmo. Como se ele tivesse uma geometria H nesse sentido, né? Ó. Dá para riscar a tela aqui fácil, mas como se ele fosse nesse sentido. Aí você pensa assim, fiz nesse sentido. Ele é excelente quando o cara colocar ele na rua, ele vai colocar numa posição. Então, digamos que os fios estejam... Deixa eu só fazer uma marcação aqui. Os fios estivessem nesse sentido aqui, né? Ó, saindo assim, para cá e para lá, né? Aí você faz toda a análise, toda a simulação, pô, ficou bacana assim. Poste montado lá, ele atende diretamente. Mas aí o cara que vai montar ele lá, monta ele invertido, dá um giro de 90 graus nele. E essa força que você está usando aí, só um minuto, ela não é mais nesse sentido, né? O cara monta agora ele e os fios saem. Calma. Nesse sentido aqui. E aí? Será que tem o mesmo comportamento? Se quebrar lá uma falha, um acidente, alguma coisa, está relacionado ao nosso produto, à nossa geometria. Então, teoricamente, a gente teria que garantir a tensão em todas as direções. Ah, mas ele não está somente desse lado, ele tem um outro carregamento em cima dele, né, que seria o trafo. Então,
Eu não vou lançar hoje, eu queria deixar, ou vou lançar logo para vocês aí, eu não terminei o texto dela ainda, mas eu mando para vocês em relação a pensar nisso aí. É um suporte diferente, ele vai trabalhar outras graus, vocês vão pensar nas forças, eu não vou dar, eu vou dar só as forças, os carregamentos que ele pode estar sujeito, né? Mas que vocês vão pensar no sentido, nas direções e na geometria. Beleza? Questão de material. Eu vou especificar lá também, só sair dessa marcação. Questão de material. Deixa eu só ver aqui se eu ia testar esse aqui, eu não acabei não testando. Se ele está trabalhando com concreto esse nosso. Aço. Outros materiais. Também não. Não metais. Também não. Ele não vai ter aqui. Material de sustentabilidade, materiais para construção, tijolo. Ele está sem propriedades aqui. Ó. Não teria como simular como concreto aqui. Não é muito nosso intuito, não. Plástico personalizado, você quer acho que é inserir ele. Gesso, telhado mosaico. Ele está sem propriedade de material. Mas eu vou pensar aqui e mando para vocês. Beleza? Tranquilo? Fibra de vidro também não está. PET aqui ele tem. Legal. Pessoal, deu para entender aí nossa discussão de hoje em relação às atividades? Quem não fez, tente fazer. É bem interessante você vivenciar aí essa questão de adequar o seu projeto a uma necessidade. Tá? Tranquilos? Alguma dúvida sobre hoje? Só outra pergunta para vocês. Vocês lembram não foi uma atividade, só viu em sala de aula. Vocês lembram daquela ferramenta de chapa metálica? Que a gente fez umas geometrias por chapa metálica? Sim. Lembram? Talvez a gente use ela aí também para essa construção. Beleza? Eu vou pensar aqui e passo para vocês, bem direitinho aí a proposta. Pessoal, sobre hoje, alguma dúvida? Comentários? Não, tudo de boa. Beleza? Tranquilo, então. Pessoal, a gente vai se conversando no grupo, formalizando essa atividade, eu mando para vocês e passo lá todos os parâmetros, as características lá para a gente dar continuidade aí. Tranquilo? Hoje, agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Pessoal, forte abraço, boa semana, até quarta-feira. Valeu, professor. Valeu, um abraço. Até mais.